muita gente me pediu aqui no canal para eu reagir à entrevista do Fernando Haddad com o Igor do Flow Podcast, principalmente na parte que ele fala dos impostos da Shopee, na parte que ele fala das taxas de importação, né, e taxas em geral. E no conteúdo de hoje eu tô aqui para isso, cara. Só para você entender o contexto, é muito relevante a gente fazer essa reação, porque o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele foi um dos grandes responsáveis pela implementação do programa Remessa Conforme aqui no Brasil, que mudou drasticamente a importação. O Fernando Haddad, né, ele é a cabeça desse projeto de lei, principalmente, né? Ele que implementou esse programa. E ele também está sendo um dos grandes responsáveis pela reforma tributária aqui no Brasil, que vai criar o Imposto Único, que é o IVA. Mas antes da criação do Imposto Único, a gente sabe que tem muitos outros impostos aqui no Brasil que têm subido, e mais recentemente agora que tem se discutido alguma implementação de redução de impostos, né? Então bora comentar as falas deles, eu já peço desculpa aqui se eu falar demais também. A gente tem muita coisa para pontuar aqui nas falas dele. Então vamos lá. Entende que tem que ser resolvido de uma determinada maneira, né? O pessoal fala muito em cortar gasto, que é correto, né? Tem que ser eficiente, o Estado tem muitos problemas. Nossa, mas deve ser a tua maior dor de cabeça de mas todos. quando você fala em gasto tributário, que é a grana que o rico não paga de imposto, aí o cara fala, peraí, pô, esse benefício fiscal é um direito adquirido meu. Esse incentivo que foi dado aqui para o meu setor, ele tem que ser eterno. Você fala, não, mas foi criado por 5 anos, você quer prorrogar por 50? Cara, não. Mas e como é que eu faço? Então, peraí, ó, a gente tá falando aqui de corte de gasto, né? A gente já começou a entrevista aqui com um tema bem cabuloso, né? Eu peguei aqui esse trechinho pra gente começar comentando. E é legal a gente analisar aqui a postura do Haddad, né? Como que ele sabe se esquivar muito bem em relação aos temas, né? O próprio Igor, ele nem percebeu. Ele já jogou logo a questão da isenção de impostos, né? Isenção de impostos que eu tô dando pro rico, né? Mas o Igor perguntou pra ele questão de corte de gasto. O que a gente queria saber? Como é que o Brasil, né? Que é o país que encerrou 2024 com uma arrecadação recorde de 3,6 trilhões em impostos, né? Um valor de arrecadação 18,4% superior em arrecadação em relação a 2023, teve um crescimento de 12,2% em relação à dívida pública do Brasil, né? Que alcançou 7,31 trilhões em 2024. Era isso aqui que o Igor tinha perguntado, mas o que ele tá falando? Ah, não. A gente dá isenção aqui pro rico e tudo mais, né? Pro empreendedor rico. Vamos continuar aqui. Então, às vezes, você fica com mais pena do bilionário que... Sabe? Do que o cara que tá ali ferrado, cara. O cara não tá conseguindo um emprego, não tá conseguindo botar comida na mesa. Mas tu consegue de fato pegar o bilionário, cara? Porque o bilionário, além de tudo, ele é safo. Ele faz sumir, ele joga pra outro lugar. E aí no fim, puta, o imposto sobre... Quer ver uma coisa? Vou te dar um exemplo. Shampoo. Porra, aí o cara que paga o shampoo. Nossa. Mas vai, dá um exemplo. O pior é que esse cara conhece todo mundo em Brasília. Sim. E o outro ali, né? O cara é bilionário. Bilionário é outro jogo, né? É outro jogo. Mas, por exemplo, olha que coisa maluca. Tinha uma coisa chamada fundos exclusivos, que eram fundos familiares, com centenas de milhões de dólares. E os fundos chamados offshore, que é aquela grana em paraíso fiscal. O Brasil isentava de imposto. O Brasil, com tanto desafio social pela frente, isentava esses caras de imposto. Nós fomos pro Congresso, vários tentaram. Não que eu goste de imposto, mas eu consigo entender a tua lógica, vai. Não, cara, não é questão de gostar. É claro, não é questão de gostar. Eu recebo o meu salário, o imposto está descontado no meu lerite. Tem 100 milhões de trabalhadores que tem um desconto na folha. Pô, o cara tem centenas de milhões. E passa batido. Total. Aí você vai pra cima do cara... O cara começa a distribuir meme teu na internet. E aí... Opa, peraí. Cara, é muito complexa essa questão, mas a gente também tem dois lados dessa mesma moeda, tá bom? Gente, eu não sei até onde que isso seria palpável e não, tá bom? Então, esse é um tema aqui que eu mesmo tô formando a minha opinião sobre isso, é importante falar. Mas uma lógica muito simples que vem na minha cabeça em relação, por exemplo, isentar uma pessoa que é bilionária, tá muito relacionada à questão do quanto mesmo ele contribui, entendeu? Então, vamos supor, é melhor arrecadar, por exemplo, 2% do imposto de um bilionário do que eu arrecadar 10% do imposto de um cara que é pobre. Via de exemplo, a arrecadação do bilionário ela é muito mais relevante. Mas calma, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer, tá bom? Não atropelem aqui esse argumento que vocês vão entender. O cara que ele é bilionário, né, ele vai ter acesso a qualquer canto do mundo, cara. Ele pode ir pra qualquer país. Que país que é um bilionário, mano? Porque o cara vai investir no país, ele vai gastar muito dinheiro, ele vai fazer
uma diferença tributária. Então é muito natural que os países tenham políticas para atrair pessoas que tenham um alto calibre monetário para investir naquele mesmo país. Vocês concordam? Se eu naturalmente começo a taxar a fortuna de quem é muito rico, os ricos vão embora do país. E, cara, eu já vi isso em diversos lugares, pessoas criticando isso, mas não se faz um país só com pessoas pobres, cara. As pessoas pobres são importantes, mas as pessoas ricas também são importantes, cara. Isso ainda mais num país capitalista. É como eles falaram, cara, o bilionário ele já vive em outro mundo, ele tá em outro patamar, mano. E nesse ponto eu tenho que concordar que não é correto, por exemplo, ter uma diferenciação entre rico e pobre, mas também tem uma questão de lógica que me leva a entender o fato de ter uma isenção fiscal para quem é um pouco mais rico, né? De dar alguma vantagem pro rico e para aquele país e tudo mais. Os bancos fazem isso, dando cartão black e tudo mais, e no país também não é muito diferente. Sei que é um tema bem complicado e eu realmente não tenho uma opinião certa sobre isso nesse ponto. Não, Fernando, com todo respeito, o meme é por causa da Shopee, vai? Mas vamos falar dela? Porra. Quer falar dela? Não é por causa da Shopee ou eu tô maluco? Vamos lá. Quais são os memes? Então- E a taxa levou, Fernando Tachati. Então, vamos falar da Shopee? É. Que na verdade não é Shopee, né? Tem 3 Todo- ou 4 aham, marketplace aí. O que o cara vê hoje quando ele entra na Shopee e paga lá o negócio? O que tem lá? Tem lá o preço do Tem lá. troço, embaixo o preço dos impostos. Então, vamos lá. A primeira coisa que o cara vê lá, ICMS. ICMS não tem nada a ver com o governo federal. Nada a ver. É um imposto estadual. Tá. Então, você não vai chegar pro... Se o Tarcísio vier aqui um dia, você não vai chegar pra ele. Por que você taxou a Shopee? Porque você nem sabe que ele tá taxando a Shopee. O Zema vai vir aqui, você vai falar, você taxou a Shine. Mas Você nem- foi ele que falou, eu entendo. Você nem sabe que é ele que tá cobrando. A grana tá indo pro cofre dos estados. Primeira coisa, ICMS é um imposto estadual. Aí alguém vai dizer, daqui a pouco estão ligando aqui, mas tem imposto de importação que é federal. O imposto de importação foi criado, poderia ter sido criado por portaria do Ministério da Fazenda. Não foi. Não foi porque o presidente não quis. Falou, não quero. O Congresso aprovou por unanimidade, inclusive com apoio do PL e do Bolsonaro. Unanimidade, um mínimo de 20% de imposto de importação. Pera aí, tive que pausar. Então, pera aí. E esse cara dribla mais que o Ronaldinho Gaúcho, cara. Mano, não, o imposto aqui quem tá cobrando são os governadores, né? Ah, pelo amor de Deus, Haddad. Puta que merda, mano. Vamos explicar a situação, porque realmente pra quem não tá afiado, ó, cai nessa lábiazinha, né? Ô, meu irmão, tá achando que aqui tem otário, eu sou palhaço, é? Quando você compra um produtinho da China, do AliExpress, da Shein, da Shopee, eles falaram Shopee ali, mas é de todas essas plataformas que eles estão falando, para você receber esse produto, você vai pagar o ICMS, que é o imposto para ele chegar no seu estado, né? O estado onde você mora, e o imposto federal, que é o imposto para o produto chegar no Brasil, beleza? Segundo a Constituição Federal de 1980, o imposto de importação federal deveria custar 60%, enquanto isso o imposto estadual ele fica a ser definido pelos estados. Artigo 153 da Constituição Federal de 1980. Beleza? Alguns anos atrás, como é que a importação funcionava? Você comprava o produto, ele passava pela Receita Federal, o fiscal da Receita Federal pegava aquele pacote, tipo isso aqui, né, cara? Aí alguns produtos eram abertos, outros ele olhava na descrição aqui quanto que o produto valia e a descrição do produto ia lá e dava a taxa. Alguns produtos passavam pelo raio-x e tudo mais também. E o que estava acontecendo? Às vezes o produto de R$2.000 ganhava uma taxa de R$100, um produto de 3, 4, 5 mil reais podia passar sem taxa, porque a Receita Federal nunca teve efetivo o suficiente para taxar os produtos. Taxar, segundo os políticos, seria fiscalizar também. Fiscalizar para eles é taxar, parece que é sinônimo. Então, você vê o político falando assim, vamos fiscalizar isso aqui, já prepara que vai ter taxa em cima. Com o programa Remessa Conforme do Fernando Haddad, ficou instituída a questão de que eles iriam resolver essa questão aí, cara, da importação. E foi implementado o que a gente chama de Digital Tax, que é uma taxa digital que você paga, por exemplo, no ato da compra. Eu vou comprar um produto na Shein, na Shopee,
Antes do pagamento ali está discriminado os impostos. Produtos acima de $50, hoje, por exemplo, tem uma taxa de 92%, porque soma-se o ICMS mais o imposto de importação, beleza? O estadual e federal. Produtos abaixo de $50 eram produtos isentos de taxa federal, e esses produtos ficariam isentos de taxa federal, mas o que aconteceu foi que não demorou nem um ano, né? E acrescentaram também a taxa federal, além do ICMS que já era cobrado, manjou? Então hoje, quando você compra um produto, você não vai culpar o governador não, porque 60% do imposto, pelo menos na grande maioria dos produtos, é imposto federal. Imposto federal, que a gente também não pode falar mentira, a gente não pode ser injusto, que foi determinado na Constituição de 1980, que seria 60%, porém essa alíquota de 60% tinha uma relação com o método antigo de importar. Quem escreveu a Constituição Federal jamais imaginou que iriam colocar o imposto sim no ato da compra e tudo mais, né? Enfim. Mas vou continuar aqui, senão não paro de falar, cara. Tem tanta coisa pra falar. Então, olha só. Tu levou a fama. Mas aquela coisa do Goebbels, né? O Goebbels era o ministro da propaganda nazista, né? E ele dizia lá nos diários dele que quando uma mentira grande é contada repetidamente, as pessoas acabam acreditando nela. O que eu tô falando aqui, eu tô falando ao vivo, tô falando pra você. Você vai poder checar o que eu falei em qualquer lugar. Vamos checar. Eu tô dizendo, o que tá lá nos sites de marketplace, ICMS, é imposto estadual de todos os governadores. Não é do Tarcísio e do Zema, é de todos. Os 27 governadores do país cobram o ICMS dos marketplaces. 2, o imposto de importação. Aí o cara vai falar, é federal. Criado pelo Congresso Nacional com apoio de 100% dos partidos, incluindo o do Bolsonaro. Sobre essa questão do apoio dos partidos, aqui no canal a gente acompanhou todas as votações no Senado em relação ao imposto de importação. Todas. Inclusive, se você vê nas minhas lives antigas da época ali, eu cheguei a entrevistar ao vivo aqui no canal. Quem acompanha o canal, por favor, confirma aí nos comentários. Deputado, ok, do PT. Eu também falei com um deputado do PP, né, que seria do partido Bolsonaro, né, que hoje o Bolsonaro não tá mais nesse partido. E tinha gente tanto da esquerda quanto da direita que era contra os impostos de importação. Porém, tinha um fator crucial que definiria se esses impostos passariam ou não, ok? E isso é importante falar, que era a aprovação do presidente Lula, porque o presidente tinha o poder do veto. Essa medida foi extremamente impopular, a gente protestou muito aqui no canal. Eu não fui o apoiador das cobranças da importação da forma que ocorre hoje em dia, porque realmente é injusta, proibitivo. Se não me engano, hoje o Brasil é o país que mais cobra imposto de importação no mundo para compras do varejo. E nós temos aqui gravado, galera, foi uma trairagem de ambos os lados. Não teve esquerda e nem direita nisso aí não, meu irmão. Tanto a esquerda quanto a direita tinha pessoas que não defendiam a taxa, assim como tinham pessoas que defendiam. E com certeza teve muita gente comprada para votar a favor dessa questão do imposto. E quando eu falo aqui das votações, né, peço até perdão, esse cara aqui, ele foi responsável por remover a isenção de imposto de importação para produtos abaixo de $50. Depois transitou no Senado. Todos os votos, tá, galera, foram ocultos, beleza? Votaram tudo em particular com pseudônimos, ok? Nem sabia que a lei brasileira permitia isso. E assim, cara, ocorreu mais de uma votação na hora que os caras viam ali, ó, que a votação não ia ser aprovada, eles cancelavam a votação e pediam para votar outro dia, né? Enfim, é uma pilantragem do cara, pilantragem mesmo, tá? O Congresso aprovou por unanimidade, você vai fazer o quê? É importante falar aqui que o Haddad também tá mentindo na cara mais lavada possível, que também não foi por unanimidade a aprovação, né? Se vocês quiserem, a gente comenta, eu posto aqui os trechos aqui para vocês depois, a gente faz um outro vídeo mostrando, né, o que aconteceu no Congresso naquele dia, né? Não tem erro não, tô falando aqui a real, muitos de vocês já sabem. Tem que fazer. Então, unanimidade. Por quê? Porque o varejo do Brasil estava fechando loja no Brasil inteiro. Quando a gente chegou, as lojas estavam sendo fechadas no Brasil. Mas assim... Puta, eu não tenho esse dado. E agora tá não, mas eu tô te falando. Aí os caras levaram os dados pro Congresso Nacional e falaram, cara, eu não quero... Eu pago imposto. Eu quero que o cara pague o mesmo imposto que eu. Não quero que ele pague mais. Quero que ele pague o mesmo. E aí o Congresso aprovou. Eles sensibilizaram o Congresso. Chegaram com o pedido errado. O pedido certo era, queria pagar menos imposto. Não, ele quer pagar igual.
O que o Congresso fez foi nivelar. Olha lá, falou de pagar menos imposto, não, pagar igual, peraí. Cadê que tem negócio de menos imposto nada? Ô, gente, assim, na paz mesmo, cara, como que eu queria conversar com esse cara aqui, ó? Como que eu queria estar no lugar do Igor, cara? Falando sobre isso, velho, se vocês concordam que eu deveria conversar com ele aqui cara a cara, mano, compartilha isso aí pra todo mundo, quem sabe, a internet é muito louca, né? Mas eu gostaria de bater um papinho maneiro aqui com o Haddad sobre isso, cara. Mesmo sabendo quem vai mentir, né? Mas, pô, cara, o que eu percebo é o seguinte, mano, esses caras aqui tá vivendo fora da realidade, mano. O cara não tá vendo o que o povo brasileiro vê, ele não passa o que o povo brasileiro passa. Vamos continuar aqui. Fala uma mentira repetidamente, e aí faz meme, faz isso, faz aquilo. Lamentavelmente, nós estamos num ambiente virtual que ele não tem filtro, cara. É muito difícil você combater. Aproveitando aqui também para falar sobre mentiras, qual foi a primeira mentira aqui que o Haddad falou, questão do remessa conforme? Inclusive uma mentira que foi dita pela primeira-dama, né? Não repassar a taxação para o consumidor é o compromisso das empresas, diz Haddad. A gente também pega aqui a frase da primeira-dama, né? A Janja Lula da Silva dizendo que a taxação era para as empresas e não para o consumidor. E o próprio X aqui está corrigindo ela, né? A isenção da taxação para pequenos valores só é válida para pessoas físicas, portanto a informação de que a isenção só afetaria as pessoas não condiz com a realidade. Na época, né, seria essa correção aqui, mas hoje nem para pessoa física não tem isenção de taxa. A verdade é muito simples, cara, basta você pesquisar sobre Haddad, taxação na internet, você vai ver que tem até programa de isenção de taxa que eles estão discutindo agora, mas a maioria das medidas do Haddad hoje inclui taxar as coisas, simplesmente isso, por isso que ele está sendo apelidado de taxar. Ter uma fake news, quando você tem um exército pago, porque é muita grana. Tem alguns que são pagos, muita grana envolvida para macular a reputação de uma pessoa. E aí você fala, pô, cara, eu sou professor universitário, casado com uma professora universitária, um cara de classe média, que estou servindo o país. A hora que acabar minha gestão, eu volto para a sala de aula, como voltei quando deixei de ser prefeito. O meu patrimônio é o mesmo de 30 anos atrás, não tem nada nem mais. O mesmo patrimônio de 30 anos atrás, me explica um negócio. Como é que o cara, que é ministro da Fazenda, cara que era professor, trabalhou 30 anos e não adquiriu patrimônio? Pelo amor de Deus, Haddad. Gente, eu preciso de pesquisar sobre o patrimônio do cara para provar que ele tá mentindo? Eu me recuso a fazer essa pesquisa. É questão de ser óbvio demais que o cara adquiriu patrimônio, vamos falar a verdade. E outra coisa aqui que ele fala sobre a questão de fake news, cara, essa parada tá muito chata. Porque tanto do lado da esquerda quanto do lado pra direita, você fala alguma coisa que fulano não gostou, é fake news. Fake news é o meu ovo. Você quer desvendar uma fake news? Procura nos principais canais de notícia. Você vê, por exemplo, uma Globo da vida falando mal do Haddad, cara, pô, alta chance de estar certo. Aí você viu na Globo, você viu na Band, você viu na Record, você viu todo quanto é lugar, alta chance daquela matéria não ser fake news. Agora, você viu no WhatsApp do tiozão ali, você pesquisou e não achou, opa, peraí, isso aí é fake news. Só que o povo hoje tá muito bitolado, mano. Nossa, tudo hoje é fake news. Eu falei um negócio ali que fulano não gostou. Fake news, mentiroso. Pesquisa, seu burro. É só fazer uma pesquisa. Desculpa falar isso aqui, mas é verdade. Mas nem menos. E aí o cara resolve invocar comigo e fazer esse tipo de coisa. Cara, eu venho aqui e esclareço. Quem tá ouvindo, ele tem toda a condição, não sei quantos milhões de pessoas vão assistir a gente, né? Também não sei. Espero que vários. Né? E aí, o que vai acontecer? O cara pode checar o que eu tô dizendo. Eu dei duas informações. Que Vamos o ICMS checar, é estadual. Então. Vamos acabar de checar aqui então, Haddad, qual que é o seu patrimônio. Cara, olha só, na candidatura do Haddad em 2022, ele declarou ter um patrimônio de 595 mil reais, cara. Isso foi aqui quando ele se candidatou ao governo de São Paulo, né? E o maior bem que ele tinha aqui registrado era de 183 mil reais. Ô, gente, olha essa declaração aqui, galera. Vocês acham que um cara do calibre do Haddad ia ter apenas 595 mil reais? Em 2022... E até hoje ele ainda tem 595 mil reais na conta e não comprou nada. Como é que o maluco fala um negócio desse, cara? Pelo amor de Deus, velho. E que todos os governadores cobram. E que o imposto de importação foi criado pelo Congresso Nacional. Apesar do Executivo ter mandato para criar ele próprio. E foi criado por unanimidade. Inclusive, repito, com o apoio do PL, que é o partido do Bolsonaro. Não foi por e esses mesmos caras estão zoando na internet como se isso não fosse verdade.
E aí, quando você vai informando, a coisa vai arrefecendo. Aí o cara inventa outra mentira. sim. Aí ele não fica satisfeito com a O mentira. próprio Haddad falou aqui, né, galera, que uma mentira repetida várias vezes acaba tornando verdade. O que ele tá fazendo? Repetindo de novo a mentira que ele falou. Primeiro, que a importação não foi votada por unanimidade. Segundo, que o presidente Lula tinha o poder do veto. Terceiro, que o próprio programa do Remessa Conforme foi instituído, foi uma ideia do Haddad. Mano. Claro, com pressão de empresários. Inclusive, quer falar de um empresário também da direita, Luciano Hang, né? O velho da Havan também, inclusive. Mas também, sabe quem mais que apoiou, que é de esquerda? A Luísa Trajano aqui da Magalu e vários outros empresários. Então a gente tem um ping-pong doido aqui, mas a direita e a esquerda que aprovou o imposto de importação, a verdade é essa. E por isso que eu sabia que muita gente não ia gostar que eu gravasse esse vídeo, porque a gente tem que mostrar também o que aconteceu de fato, a gente tem que ter bom senso para mostrar. E a grande verdade mesmo do Brasil, que eu vou falar aqui a verdade nua e crua, é que não existe esquerda e nem direita, não. Existe isso aqui, é dinheiro, tá? Moiou a mão do cara certo, você tem tudo o que você quiser, as coisas acontecem. E, né, todas as falcatruas do Brasil acontecem por conta de dinheiro. Quem se lasca é quem não tem dinheiro, que somos os pobres, né? Aí inventaram a taxa do Pix, aí eu vou dar outra informação. Taxa do Pix, olha. Quem defendia imposto sobre o Pix era o ministro da Economia do governo Bolsonaro. E defendeu publicamente. E não tem nenhum problema nele defender. Ele foi democraticamente, foi para televisão e defendeu o imposto sobre o Pix. Não passou no Congresso Nacional. O atual governo nunca cogitou, porque tudo que eu cogito fazer, eu anuncio antes. Falou, eu vou fazer isso aqui. Ó, vou te falar aqui que essa frase dele aqui até me confundiu, né? Até eu pensei aqui que ele não apoiou essa parada, né? Até eu pesquisar aqui. Na internet fui pesquisar sobre a taxa do Pix e a gente vê aqui um monte, né, de reportagem falando aqui que o Haddad desmentiu o rumor sobre a taxação. O que aconteceu sobre essa taxa do Pix, né? O governo basicamente ia ampliar a regulação do Pix, ou seja, você ia ter mais dados seus expostos para a Receita Federal quando você fosse fazer determinadas transações. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele apoiou esse negócio aí. Eu não sei se isso vem de outra pessoa, tá? Mas ele apoiou esse negócio aí, a gente perguntando aqui, até o próprio ChatGPT, olha só, perguntei ao ChatGPT, o Haddad apoiou a nova regra do Pix antes dela ser cancelada, né? Que ela foi cancelada. E olha só, o próprio ChatGPT, o ChatGPT aqui, galera, ele não tem um lado político, ele é apenas uma inteligência artificial e responde o que eu pergunto. E olha só, sim, Fernando Haddad apoiou a nova regra do Pix antes de ser cancelada. O ministro da Fazenda havia defendido a ampliação da fiscalização das transações do Pix, especialmente com transações superiores a R$5.000. Olha só, ele justificou ainda que a medida tinha o objetivo de combater crimes como a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo, além de melhorar a transparência das transações financeiras, ok? O próprio ChatGPT fala aqui que após uma grande repercussão negativa e a disseminação de fake news sobre uma possível taxação do Pix, fez o governo revogar a normativa e emitiu uma medida provisória para reforçar que o Pix continuaria gratuito e sem alterações na taxa do consumidor, né? Na taxa para o consumidor. E aí a gente entra naquela questão, dizer que o Pix ia ser taxado, entre aspas, foi uma fake news, né? O próprio ChatGPT que tá mostrando pra gente. Porém, né, o próprio ministro da Fazenda, quando foi falar do imposto de importação, ele prometeu isenção para produtos abaixo de $50. Isenção que durou só 1 ano. As taxas iam ser para as empresas e não para os consumidores. E quem tá pagando a taxa hoje é quem? A empresa ou o consumidor? Não é você, quando você vai comprar o produtinho da China, é você que paga a taxa? Em momento nenhum, os caras falaram que ia taxar o Pix. Mas se a Receita Federal ia passar a ter um acesso mais amplo a coleta de dados das minhas transações bancárias, era óbvio qual seria o próximo passo, né? Pra que mexer nisso, gente? Eu não sou bandido pra ter que vasculhar a minha conta bancária, não, cara. Você não é bandido pra isso, não. Manjô, e se liga aqui, né? O jeito que o Haddad fala, né? O coitadinho aqui, cara, não fez nada, né? Eu vou taxar offshore. Os ricos que têm dinheiro fora vão ter que pagar imposto no Brasil. Eu aviso antes. E o que eu defendo, na boa, de cara lavada, porque eu acho justo que o bilionário contribua com alguma coisa. Porque o trabalhador que compra... Pô, coisa que o bilionário aqui não contribui nada, né? O cara monta uma empresa gigante, paga uma renca de imposto aqui no Brasil, contrata um monte de gente e também paga imposto. Não contribui nada, né? O rico tem que contribuir com alguma coisa. Vai no mercado, ou que recebe um olerite e ganha mais de 2 salários mínimos, ele é taxado. Uhum. Então, o bilionário pode também contribuir com o desenvolvimento do país. Então eu não tenho problema de defender
inclusive propostas que possam ser minoritárias na sociedade. Não é pecado você defender coisas que você acredita e que a maioria não acredita. Eu não tenho problema com isso. Inclusive, eu sou professor de ciência política. Quer dizer, democracia é minha praia, vamos dizer assim, na universidade. E eu fico muito à vontade. Eu não acho que um partido que não ganha eleição é um partido que está errado. É um partido que pode provar com o tempo que está certo, pode vir a convencer as pessoas. E é assim que funciona a democracia. Essa é a beleza da coisa. Então eu não tenho problema. Agora, as informações que eu te dou, elas são checáveis. Amanhã pode ter uma matéria nacional dizendo o Haddad foi no Flow e disse uma coisa que não é correta. Só que assim, a coisa tem que mostrar, né? É interessante mostrar, porque a gente também aqui no Brasil tem mídia comprada, né? Não tô falando que todas são. Mas o Haddad, por exemplo, ele faz o seguinte, ele fala uma bosta que hoje, igual ele mesmo defendeu a regulação do Pix, ele não falou nada sobre taxação, mas defendeu a regulação do Pix. E o Nicolas fez um vídeo mostrando pra gente o que poderia acontecer, né, em relação a isso aí. O que ia acontecer, né? A verdade é essa. Fala que é fake news, mas eu acho que é questão de pensamento lógico, a gente já imagina o que ia acontecer com a regulamentação maior das transações via Pix. E aí, beleza, né? Ele falou ali, aquilo ficou na mídia e tal, né? Pô, o Haddad defendeu ali, tal. Mas aí depois ele falou o quê, né? Ele falou que não apoiava a taxação do Pix, que não apoiava a regulamentação ali do Pix. E o que aconteceu? As mídias todas publicaram. O que elas publicaram? Que eu acabei de mostrar para vocês. Ó, Haddad divulga vídeo para desmentir a taxação. Aqui tá falando nesse título que ele desmentiu? Aqui tá falando aqui se ele tava errado, se ele tava certo? Não. Ninguém quer saber. Só que aqui a gente tem uma mídia jornalística que puxa o saco desse cara, mano. Por quê? Lei Rouanet. Vamos falar de Lei Rouanet? Artista da Globo, pessoal aí do jornalismo, tudo mais, tá ganhando verba, mano, pra passar o paninho, né? Que você vai atacar quem paga o seu salário, quem aumenta sua receita, não vai, entendeu? Ah, Fafá, eu discordo do que você tá falando. Tudo bem, você pode discordar. É só uma questão de lógica, né? Que bom, isso daí é... Todo mundo que ouve, que ouve os programas aqui do Flow, geralmente digo pra, pô, cara, tem que checar mesmo até o que eu falo, né? Todo mundo. E outra, a gente pode errar. Pode errar. Por isso que falar em público é bom. Porque eu posso, eventualmente, dar uma informação que eu me equivoquei, falei uma coisa que não... Pô, me equivoquei. Porra, eu vou pedir desculpa e falar, porra, Igor, eu me equivoquei, errei aqui. Mas assim, eu tô exposto ao escrutínio público e não tenho nenhum problema com isso. Bom, na prática, o cara que tá lá no dia a dia, na prática, ele abriu lá o aplicativo do Marketplace e aí começou, agora tem agora ele sabe exatamente quanto ele vai pagar, porque como era antes, ele comprava e ficava torcendo para não parar lá em Curitiba, né, e chegar sem pagar imposto. Eu já comprei várias paradas que eu paguei imposto, antigamente, 2 anos atrás, e já comprei as paradas que passou direto também, sabe qual é? A gente ficava meio na torcida. Hoje não tem a torcida, hoje tu já paga direto. A vantagem é que ela costuma chegar, assim, tem chegado bem mais rápido. Tem sido não sei qual que é a ligação de uma coisa da outra, de uma coisa com a outra. Rápido, né? Mas na prática, agora o cara tá vendo lá no Marketplace Mas qualquer mercadoria que você comprar, você vai ver o ICMS lá. Se for numa loja e pedir uma nota fiscal, qualquer loja, vai comprar uma roupa na 25 de março. Você pedir uma nota fiscal, vai estar destacado o imposto que você está pagando. Você vai estar pagando PIS/COFINS. No caso, não tem no PIS/COFINS, no caso dessas marketplaces, porque tem um imposto de importação que é vamos dizer, tem uma correlação. E tem o ICMS, que é estadual. Mas qualquer loja que você for comprar, está lá na nota. É que uma cultura interessante que vai se criar no Brasil com a reforma tributária é que isso vai ficar super transparente. Entendeu? Todo mundo vai saber o que está acontecendo. E melhor do que saber quando você está pagando imposto é saber o destino desse imposto. Se está sendo bem aplicado o dinheiro ou não. Essa é a questão número 1, né? É número 1. A gente não estaria tendo um monte de conversa aqui se, por exemplo, eu pago plano de saúde, eu pago escola particular, mas se eu não precisasse, a gente não estava tendo um monte de discussão também. É isso. Né? Pois é. E, cara, a gente falou rapidamente sobre outros países como Estados Unidos e China, né? Que o Trump tá lá fazendo altas. Tá achando. Não sei se vocês têm uma irritação, né, cara? Mas, pô, eu vendo aqui o Igor falar, eu fico irritado, mano. O cara tá de frente aqui pro Haddad e pode mandar a bronca pro cara, velho. Falar a real mesmo. Tipo, confrontar, bater no peito mesmo ali e falar.
Mas ele não fala, tá aqui, ó, na zona de conforto. Mas basicamente é isso, galera. Pô, analisei essa partezinha aqui, ó, que ele fala sobre tributos, a questão de ser o taxado e tudo mais. Você vê aqui que eu peguei um pequeno trecho aqui com diversas observações, várias coisas que eu queria comentar, algumas coisas foram opiniões minhas, outras coisas foi meio que, né, apertando ali o que ele fala, né? E, cara, o que eu percebo diferente do que muita gente fala não é o profundo desconhecimento aqui do ministro da Fazenda em relação ao que acontece no Brasil. Pelo contrário, eu acho que ele tem um domínio muito profundo de tudo que acontece, toda a politicagem que acontece, tanto que a fala dele é extremamente convincente, cara. Só que se a gente começa a pesquisar as coisas aqui, a gente começa a se perguntar sobre algumas coisas, a gente começa a ver as notícias, a gente vê que tem alguma coisa errada. Eu não sei se vocês percebem isso, mas eu percebo, cara, tem alguma coisa errada ali. Além do que só ele fala, né? Mas obviamente que ele não vai estar errado em tudo, e obviamente também que, né, ambos os lados políticos se aproveitam dessas questões, né? Mas assim, vamos ser muito honestos, né? Não dá pra passar o paninho pra você, cara. Não dá pra passar o paninho, sabe por quê? No final das contas, tudo que tá acontecendo no Brasil, a gente sente no bolso, todas as mentiras e tudo mais, elas são desmascaradas quando o imposto sobe, quando o arroz, feijão tá muito caro, quando você vai comprar um produto importado e hoje ele tá num valor proibitivo. Então a gente vê que são medidas que, de certa forma, eram para beneficiar os cofres públicos, na verdade não beneficiam, né, meus amigos? Tanto que a gente acabou de mostrar um pouquinho mais para trás do vídeo o aumento da arrecadação que aconteceu no Brasil em 2024, foi o ano passado, e também o aumento da dívida pública subindo junto. Não tem como falar aqui que esse cara aqui é um bom gestor, entendeu? Esse é o ponto. E aqui a gente também tem um lado que a gente tem que discutir, que é a polarização que tá acontecendo no nosso Brasil. No final das contas, cara, a maioria da população brasileira tá ferrada, mano. Não tem outra palavra, tá fudida mesmo. A gente tá vendo o crime organizado crescendo no país, cara, tomando as ruas. Nada tá sendo feito. Enquanto isso, o cidadão de bem tá nessa briga ainda de Lula e Bolsonaro, pelo amor de Deus. Obviamente você tem que escolher um lado e defender, de fato. Você não pode ficar em cima do muro, tá? Eu, por exemplo, tenho crenças que tendem pro lado da direita. Mas ao mesmo tempo você não pode ser bobo, cara. Colocar uma venda aqui e ficar cego. E entender também que o país vai ficar perfeito se o seu lado ganhar. Não vai ser bem assim, entendeu? Pra que eu vou brigar com o fulano ali na rua, que votou no fulano ali, cicrano, que eu não gosto? Sendo que muitas das vezes o cicrano, o fulano que eu votei também vai fazer bosta. Por que eu vou votar? Pra que eu vou sair brigando com esse cara, entendeu? A gente conscientiza, a gente mostra, mas fazer isso só gera ódio, tá faltando conversa entre os brasileiros, tá faltando mais discernimento, né, mais interpretação do que acontece do que tudo. Vale mencionar que se eu ganhar pra presidente eu vou tirar imposto, ô sonho, hein? Sei que a coisa é bem mais complexa, mas a minha contribuição como brasileiro tá aqui no canal, dando as minhas opiniões, que são democráticas, são importantes, assim como a sua, e também na minha atuação com os grupos de ofertas. Recomendo que você entre nos nossos grupos de ofertas, porque aqui eu te ajudo a pagar menos em qualquer produto que você quiser, achando as melhores ofertas. Consegue os cupons de desconto especiais também, né? Inclusive tá chegando Semana do Consumidor e a gente vai ter cupons especiais que a gente conseguiu com algumas plataformas. E é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo, conheça os nossos grupos de ofertas. Vou ficando por aqui, tamo junto.